Fala galera da academia, tudo certo? Belinati na área para mais uma aulazinha de bio e agora a gente vai mexer com esses três tópicos que estão destacados aí em laranjinha para vocês na tela. Vejam, biotecnologia, bioengenharia e engenharia genética. Poderia chamar tudo de engenharia genética, poderia chamar tudo de biotecnologia, que não ia fazer grande diferença para o vestibular, apesar de ter questões por aí que vão querer cobrar de vocês a diferença entre esses termos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma coisa que eu não gosto, que é slide de texto. Essa aula é uma aula pesada, essa aula é uma aula sobre muita coisa. Então, eu peço que vocês assistam com muita boa vontade ou já se programem para ou assistir de novo ou para parar em algum momento, anotar onde parou e voltar a assistir, tá? Não vai ser uma aula fácil. A gente vai começar aqui com algumas conceituações, eu vou ter que fazer algumas leituras e mais adiante a gente vai tirando os textos, mas não vai ter jeito, vai ter hora que vai voltar. Então, bora com o tio ali, ó. O que é biotech, biotecnologia? Biotecnologia é a tecnologia desenvolvida a partir de conhecimentos de uma ou várias áreas da biologia, geralmente com finalidade produtiva. Então, eu vou aplicar um conjunto de técnicas sobre seres vivos e esses seres vivos vão me devolver alguma coisa. Por exemplo, eu vou estar ali preocupado com a fabricação de pães, de vinho, de cerveja. Eu vou aplicar, então, técnicas sobre seres vivos para obter, por exemplo, produtos de origem animal ou de origem vegetal para finalidade alimentar. Maravilha? Bioengenharia. Bioengenharia é estudo que se aplicam conhecimentos de engenharia na produção de equipamentos destinados à utilização por seres vivos, especialmente seres humanos. A gente vai falar de bioengenharia quando a gente fala, por exemplo, de uma máquina de hemodiálise. A gente fala de bioengenharia quando a gente fala de próteses, para quem, por exemplo, perdeu um membro e precisa colocar, de repente, um braço mecânico, uma perna mecânica, isso é em bioengenharia que vai mexer. E a tal da engenharia genética. Olha lá o que é engenharia genética. Técnicas de manipulação e recombinação dos genes através de um conjunto de conhecimentos científicos que reformulam, reconstituem, reproduzem ou até mesmo criam seres vivos. Então, está trazendo aí para a gente algumas novidades em termos de seres vivos. Legal? Então, aqui tem um quadrinho mais explicativo, que se eu juntar microbiologia, biologia molecular, genética, ecologia, zoologia com a bioética, o biodireito, o bioempreendedorismo, a computação, a robótica, a engenharia, eu tenho a biotecnologia. Por isso que a biotecnologia pode ser o guarda-chuva disso tudo, poderia ser até o título dessa aula. Mas a gente precisou ali fazer a diferenciação da conceituação. A biotecnologia, moçada, sofreu profundas modificações ao longo da história humana. A gente tem a biotecnologia clássica, fase 1, em que eu utilizo os seres vivos da forma como são encontrados na natureza para obter o que eu falei lá atrás sobre produtos, por exemplo, de origem alimentar não, com objetivo alimentar. Então, por exemplo, ali, ó, um conjunto de atividades com a produção de alimentos como o pão, o vinho, o iogurte e a cerveja estão na biotech clássica, fase 1. A biotech moderna, fase 2, tem o intenso uso de genética molecular, a genética do DNA recombinante, a biologia molecular e ainda conversa com a própria genética, a biologia celular, a zoologia, a botânica, a ecologia, entre outras, certo? E com isso, a gente tem esses tópicos aqui embaixo que são relevantes. A gente vai tratar ao longo dessa aula desses tópicos. Melhoramento genético, transgenia, organismos geneticamente modificados, reprodução artificial, cultura de célula, cultura de órgão, cultura de tecidos e assim sucessivamente, tá? Então vamos adiante. Vamos falar então do primeiro dos conceitos que apareceu ali atrás como um tópico relevante, que é o melhoramento genético. Melhoramento genético nada mais é do que o processo de selecionar ou modificar intencionalmente o material genético de um ser vivo para desenvolver indivíduos com características desejáveis. Assim como a biotech passou pela fase 1, a fase 2, a clássica e a moderna, o próprio melhoramento genético também tem suas duas fases, o melhoramento clássico e o melhoramento moderno. No melhoramento clássico, o que a gente fazia era o seguinte: era simplesmente pegar animais, plantas, fungos e bactérias da maneira como eles estavam na natureza, cruzava aqueles indivíduos que a gente julgava que tinham as condições, as características, os elementos que eram interessantes, que eram desejáveis,
E com isso, aumentava-se a frequência desta condição na população. Perceba, não era criador de novos genes. O melhoramento genético moderno, por outro lado, é basicamente a criação de novos genes. Eu faço a seleção e isolamento de parte do DNA que corresponde a essas características desejadas, eu incluo essa parte do DNA, né, em um outro organismo que ainda vai se desenvolver, garantindo então que ele cresça com as condições desejadas já estabelecidas. Então eu vou estar criando novas combinações genéticas. O melhoramento moderno se baseia nisso. Aqui tem um histórico do melhoramento em plantas, só para a gente ter um panorama entre o clássico e o moderno. Então dá uma fuçada ali, ó. Há mais ou menos 10 mil anos, a gente teve a tal da Revolução Agrícola. Então, começamos a domesticar plantas por meio da seleção de variedades com características de interesse. Domesticar, galera, não é só o cachorro que é domesticado, não. O trigo é domesticado, o milho é domesticado, a soja, o algodão são domesticados. Na natureza, eles dificilmente apresentariam as características que a gente observa hoje, em termos de tamanho de grão, em quantidade de material disponível para a sua alimentação. Isso foi sendo selecionado, né, durante lá a Revolução Agrícola. No final dos anos 1800, agricultores e cientistas começam a fazer cruzamento entre espécies. Tá? Então, olha o que muda de 10 mil anos atrás para mais ou menos 200 anos atrás. O cruzamento entre espécies. Décadas de 40 e 50, já do século 20, cientistas buscam meios para introduzir novos genes em plantas. Então, ali está começando a se desenhar a transgenia, que é exatamente o melhoramento genético chamado de moderno. Década de 80, pesquisadores transferem o gene responsável por uma característica desejada de uma planta para outra. O resultado é um organismo geneticamente modificado. Então, a década de 80 é justamente esse recorte entre o melhoramento genético chamado mais de clássico e o melhoramento genético chamado de moderno. De lá para cá, o que aconteceu? Década de 90, as primeiras plantas transgênicas são introduzidas no mercado. Vamos pular para o ano de 1999. A canola transgênica é liberada comercialmente nos Estados Unidos. Né? O algodão transgênico é aprovado no Brasil no ano de 2005. No ano de 2011, o feijão transgênico é aprovado no Brasil também. Certo? No ano de 2017, a gente tem ali a cana-de-açúcar transgênica também sendo aprovada no Brasil. E a gente tem pesquisas com melhoramento genético clássico, né? E também o biotecnológico, certo? Culturas que avançam em todo o mundo. Então, o melhoramento genético clássico ele não veio para substituir, o melhoramento moderno não veio para substituir o melhoramento clássico, ele veio para agregar, ele veio para somar. Então, vamos adiante. Como é que a gente faz esse melhoramento genético moderno? Foi falado ali sobre a tecnologia do DNA recombinante, não foi? Então, para a gente mexer com o DNA recombinante, vamos precisar de, quase a receita de bolo, né? Enzimas de restrição e vamos precisar também, mais recentemente, da CRISPR. Descoberta e modo de ação das enzimas de restrição. Elas foram descobertas lá na década de 80 do século 20, 1980 e pouco, certo? Como um mecanismo de defesa de determinados tipos de bactérias contra vírus que tentavam infectá-las. Então, o vírus dava entrada com o seu material genético na bactéria, a enzima de restrição é uma nuclease, então ela corta o DNA em zonas específicas, fragmentando esse DNA, então, faz com que o DNA da bactéria se mantenha íntegro, ele não tenha ali a infecção pelo DNA viral. Essa enzima de restrição está aqui marcada como essa gosma meio amarronzada em torno do DNA, que é essa dupla fita vermelha e azul, e está fazendo aqui o ponto de corte. Né? Olha onde é que é o ponto de corte. Dá para perceber o ponto de corte? Vamos marcar esse ponto de corte com mais detalhe aqui na nossa próxima imagem. Aqui eu trouxe para vocês, né, 7 exemplos de enzima de restrição. Aquela que está representada ali na imagem anterior é a enzima de restrição chamada EcoR1, tá? Da Escherichia coli, que é o nome dessa bactéria. R de enzima de restrição I1, que foi a primeira a ser descoberta, certo? E olha onde é que ela faz o corte dela aqui, ó. Entre a guanina e a adenina da sequência GAA-TTC. Nem sempre o corte é entre guanina e adenina. Às vezes o corte é entre duas guaninas,
Às vezes o corte é entre guanina e citosina, às vezes entre duas adeninas, citosina e guanina, mas perceba que tem uma regra. Sempre é feito corte em uma sequência palindrômica. Então vamos lá. Eu coloquei as 3 primeiras representadas aqui embaixo. Ali em cima eu tinha só uma das fitas sendo mostrada na sequência 5 linha, 3 linha. Eu trouxe aqui para baixo, botei dupla fita. Então a primeira, né, da Arthrobacter luteus, 5 linha, 3 linha, era AGCT. Olha a fita de baixo, de 5 linha para 3 linha, AGCT. Tá? Então ela é palindrômica, quer dizer que ela pode ser lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que a sequência será a mesma, sacou? Vamos olhar a próxima, que é do Bacillus amylocephalicis. Olha que nome difícil, mas tem lá GGATCC de 5 para 3 e na sequência de baixo de 5 para 3, GGATCC. E ela corta aqui num ponto diferente da outra. Ela corta entre as duas Gs, as duas guaninas. E a que a gente mais vai olhar na aula de hoje, que é a que está representada na figurinha que eu te mostrei um slide para trás, da Escherichia coli, é aquela que é GATTC. Essa sequência GATTC serviu de inspiração para a criação de um filme que fala sobre bioética, manipulação genética, que é o filme Gattaca. Né? Se você não assistiu ainda, assista, ele é bastante interessante para a discussão de bioética e para aprofundar ali os seus conhecimentos na área para você fazer uma boa prova do vestibular. Filme Gattaca. Só você digitar Gattaca do jeito que você quiser no Google, que ele vai te mostrar o filme, bota filme Gattaca. E a sequência de letras do nome do filme foi inspirada nessa sequência de letras aqui, que é Escherichia coli corta. Por que uma sequência palindrômica? Tem uma explicação para isso. Uma sequência palindrômica é muito difícil de ser obtida em termos aleatórios, ao acaso. Então, se uma enzima de restrição reconhece uma sequência palindrômica, quer dizer que a chance dela reconhecer erroneamente essa sequência e fazer um corte numa parte, no material genético da própria bactéria é muito baixa. Então, ela não reconhece ali simplesmente corta entre duas adeninas, ou entre duas guaninas, ou entre duas citosinas. Ela vai fazer o corte especificamente entre duas bases de uma sequência palindrômica. Então, ela reconhece, vamos voltar na imagem anterior, ela reconhece o conjunto lá, GATTC, e ela corta entre G e A da sequência GATTC. Veja, cortou entre G e A na fita de cima azul e na fita de baixo vermelha. Tá? E vai liberar essas extremidades aqui. Então, a Escherichia coli, que é o nosso, né, ponto mais importante de avaliação, está aqui, ó, como a principal representante de como é que a gente usa hoje esse tal de DNA recombinante. Eu vou pegar um vetor. O que é um vetor? Um vetor é o seguinte, é um plasmídio da minha bactéria Escherichia coli, certo? Ou de outra bactéria. Eu vou colocar a enzima de restrição EcoR1. Olha como é que ela corta. Ela faz o corte entre G e A da sequência GATTC, deixando essas extremidades livres. Está vendo aqui? Ó? Uma extremidade tem T, T, A, A e a outra extremidade tem A, A, T, T. Essas extremidades são chamadas de extremidades adesivas. Né? Então, eu pego aqui o DNA a ser inserido, eu coloco esse DNA a ser inserido em um adaptador sintético, eu coloco esse adaptador sintético para ligar no meu DNA a ser inserido por meio da DNA ligase. Então, eu coloco isso agora, ó, com a enzima EcoR1 para fazer o corte aqui nessas regiões e deixar esse meu, né, DNA a ser inserido mais o adaptador sintético com a extremidade adesiva que é complementar à fita do meu vetor que eu estou expondo aqui. Deixa eu mostrar isso já numa imagem mais completinha. Então, eu vou fazer o corte do plasmídio. Esse corte do plasmídio, essa tesoura, representa para a gente a enzima de restrição, certo? Eu pego o meu DNA a ser clonado e corto com a mesma enzima de restrição. E aí, quando ele coloca aquele DNA ligase, onde é que está ligando? Está ligando nessas pontas adesivas aqui. Então, esse A, esse T e esse T ligam aqui, ó, nesse T, nesse T, nesse A e nesse A. Desse lado aqui, TTA vai ligar nesse AATT. Então, essas duas pontas, tá, adesivas, vão colocar agora o meu gene de interesse na estrutura do vetor, que é o plasmídio. Eu coloco isso na bactéria e eu boto essa bactéria, então, para se multiplicar, certo? Multiplicando, então, o plasmídio recombinante com a própria divisão da bactéria. E aí, então, eu já estou fazendo a transformação dessa bactéria.
Essa bactéria aqui, que está mostrada nessa imagenzinha desse slide para vocês, foi o primeiro transgênico. O primeiro transgênico foi a bactéria Escherichia coli, que sofreu a adição de genes humanos para a produção de insulina na década de 1980, né? Então, aqui a gente já está colocando um transgênico na mesa para vocês, inclusive começarem a pensar se transgênico é bom ou ruim. Antes de vocês pensarem se transgênico é bom ou ruim, olhem para esse exemplo. Esse exemplo fez com que as pessoas que sofrem, né, da diabetes insulino-dependente parassem de depender da insulina retirada de cadáveres humanos. Então, morriam pessoas, ia lá, né, o coletor de insulina pegava o pâncreas dessa pessoa e coletava insulina. Aí descobriu-se que a insulina dos porcos é muito parecida com a insulina humana. Então, esse coletor de insulina parou de mexer com cadáveres humanos, começou a mexer com cadáveres de suínos, tirava a insulina do pâncreas desses porquinhos, fazia uma pequena modificação e colocava disponível para as pessoas que têm, então, a diabetes. Só que com o advento desta transgenia aqui, passou-se, então, a fabricar a insulina em grandes fábricas, as biofábricas. Eu coloco essa bactéria com o plasmídio recombinante em um tanque de fermentação, essa bactéria se multiplica intensamente, eu coleto uma pequena amostra, levo para a sala de purificação, tiro a insulina dali, jogo o restante fora e então coloco dentro de uma ampolazinha e boto isso para vender, né, à disposição das pessoas que são insulinodependentes e fazem a injeção de insulina quando tem a necessidade, né, deste hormônio e não são capazes de fabricar. Olha que interessante, né? E aí a gente tem o outro sistema que eu coloquei para a gente mexer com, né, a tecnologia do DNA recombinante, que é a CRISPR-Cas9 ou Cas9. Aqui tem a representação da descoberta e o modo de ação do sistema. Perceba que ele tem mais ou menos a mesma historinha para contar, mais ou menos na mesma época, inclusive, tá? A enzima de restrição e a CRISPR-Cas9 vem mais ou menos na mesma época, lá na década de 80, quando foram descobertos mecanismos de defesa de bactérias contra vírus. Ah, mas então se eles vieram da mesma época, tem mais ou menos a mesma cara, professor, eu não entendi a diferença. Pode me falar? Posso te falar a diferença. Uma grande diferença entre os dois sistemas de enzima de restrição que foi falado e da CRISPR-Cas9 é que no caso da CRISPR, uma vez havendo a primeira infecção por uma partícula viral, uma parte do material genético desse genoma viral é inserido no genoma da própria bactéria. Quando houver uma segunda infecção pelo mesmo tipo viral, né, a minha bactéria já vai ter isso lá no genoma dela, ela já vai transcrever um RNA guia, e esse RNA guia, que é a grande diferença em relação ao caso anterior da enzima de restrição, que não tinha o RNA guia, esse RNA guia vai garantir, então, o reconhecimento desse DNA estrangeiro e vai conseguir agora, né, destruí-lo com maior velocidade e maior eficiência. Então, a grande diferença é que vai ter um RNA guia. Vamos olhar, então, qual é o significado da palavra CRISPR. CRISPR vem desse termo em inglês aqui. Vamos traduzir direto. Repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Ou seja, pequenas porções do DNA compostas por repetições de nucleotídeos que são reconhecidas, certo? De novo, repetições palindrômicas para evitar o reconhecimento de sequências erradas. E temos a Cas9, a Cas9, que é a proteína associada ao sistema CRISPR, a proteína 9. É uma nuclease que promove a clivagem e eliminação do DNA invasor, caso esse entre em contato novamente com a bactéria. Olha que maluquice. Então é isso que eu estou tentando falar para vocês. Esse daqui é o DNA-alvo, esse daqui é o meu RNA guia, é o gRNA, RNA guia. Esse RNA guia, olha lá, ó, ele se complementa com o meu DNA-alvo. A Cas9 é essa estruturinha azul que está aqui do lado de fora, e é ela que vai fazer esse corte, essas tesourinhas aqui, é responsabilidade da nuclease chamada Cas9. O que pode acontecer então? Eu posso, então, com um sistema de reparo da célula, promover, né, a eliminação de um pedaço do DNA, seria o que a gente chama de nocaute, de eliminação, ou então eu posso ter um outro tipo de sistema de reparo que vai permitir a inclusão de um fragmento de DNA que eu coloquei
junto com esse sistema CRISPR-Cas9, para que agora eu possa fazer um knock-in, que é o oposto de knock-out. Então, knockout é o derrubar, é o tirar, e o knock-in é o inserir. Então, eu posso estar, né, nocauteando um gene, posso estar inativando um gene, eu posso estar inserindo. É o que está nesse slide aqui. Formas de uso da CRISPR-Cas9. Eu posso fazer a edição do material genético com a adição ou supressão de bases do DNA em um ou mais genes. A grande diferença para a enzima de restrição é que a acurácia do sistema, ou seja, né, a chance dele fazer isso corretamente é muito maior. Eu posso fazer também a repressão, ou seja, um controle de um gene através do bloqueio da sua transcrição, vou parar a transcrição do gene, ou eu posso fazer a ativação. Eu posso inserir fatores de transcrição e redirecionamento da CRISPR em determinadas regiões promotoras do gene. Então, eu posso mexer para além do gene, numa região promotora, fazendo com que ele passe a ser transcrito. Por exemplo, né, onde é que dá para fazer esse uso? Esse uso dá para fazer como foi feito ali, ó, em novembro de 2018. Veja a data aqui embaixo, que eu estou apontando com o meu laser. Em novembro de 2018, saiu uma notícia no El País dando conta que cientistas chineses, né, criaram os primeiros bebês geneticamente modificados. As gêmeas Nana e Lulu agora tem modificação que supostamente, porque a gente não tem certeza, não teve acesso a todos os dados, né, do experimento, as protege contra o vírus da AIDS no ligante, né, da superfície da célula chamado de CCR5, tá? Segundo o geneticista em questão. Esse geneticista aqui, ele foi preso, depois foi solto, pagou multa, foi proibido de pesquisar por um tempo, depois foi liberado, um monte de complicações por causa dessa manipulação genética de seres humanos, tá? Que aconteceu pelo menos uma vez lá no ano de 2018. Já deve ter acontecido outras vezes, inclusive já se tem até relato de uma nova, né, leva de crianças geneticamente modificadas que vieram nascer ali entre 2019 e 2020. Vamos dar continuidade. Então, a gente está falando, né, da tecnologia do DNA recombinante, seja via enzima de restrição, seja via CRISPR-Cas9, sobre organismos geneticamente modificados, OGM. Organismos geneticamente modificados podem ser transgênicos e podem ser os cisgênicos. Transgênico, o que é? É quando eu pego um gene identificado e isolado e coloco, através de uma bactéria, um vetor bastante comum para transformação em plantas é a agrobactéria, ou através da biobalística, eu coloco esse material modificado na superfície de pequenas esferas de tungstênio ou outro material equivalente, e eu literalmente atiro contra a célula, na esperança de que isso vai parar dentro do DNA e seja incorporado pelo genoma da célula, né, o bombardeamento ali, ó, e introdução do genoma na planta, e eu vou conseguir agora, selecionando células que contêm ou não contêm o transgênio, ou seja, isso aqui deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, somente as células que contêm o transgênio vão agora, né, se multiplicar e darem origem a um novo indivíduo transgênico. Mas por que ele é um transgênico? Ele é um transgênico porque ele recebeu um gene de outra espécie. Então essa é uma barreira que tem na natureza. A natureza, né, vai evitar a troca de genes entre espécies, é o que a gente chama de definição de espécie, quando não tem o fluxo gênico entre grupos de espécies diferentes, mas a transgenia meio que vem para quebrar isso. Então a gente já tem soja transgênico, milho transgênico, algodão transgênico, são as principais culturas no milho do mundo hoje, mas a gente já tem também, né, o tomate transgênico, já tem, né, o salmão transgênico, já tem vários outros organismos transgênicos. Vamos falar de alguns aqui. Então, definição de transgênico: organismo que recebeu pelo menos um gene de uma outra espécie diferente dele. Temos o caso da soja RR. Essa daqui é bastante interessante para as suas provas e é bastante interessante também para o seu conhecimento de mundo. Não tem só a soja RR, hoje já tem a soja, já tem o milho, já tem o algodão. E esse RR é a sigla para Roundup Ready. Nada mais é do que o seguinte: uma planta modificada geneticamente para se tornar resistente ao herbicida Roundup, que é marca registrada de uma empresa chamada Monsanto, que hoje já é de propriedade de uma gigante chamada Bayer. Esse herbicida, chamado, né, de glifosato, faz o quê? Ele inibe uma determinada enzima que está envolvida na síntese de 3 aminoácidos. Então, vai fazer com que a planta
na presença desse herbicida, não seja capaz de sintetizar esses 3 aminoácidos. Então, o que é a planta transgênica resistente ao herbicida glifosato? Essa planta representa, né, a adição de um gene de outra planta, que é diferente deste original, que produz uma enzima que não é inibida pelo glifosato. Tá? Então, essa soja se torna resistente à aplicação do glifosato na lavoura. Vantagem: eu aplico o glifosato, eu mato todas as ervas daninhas, eu vou plantar soja e vou colher apenas soja. Não vou precisar ficar ali dividindo água, luz e nutrientes do solo com outras plantas que não são do meu interesse comercial. Desvantagem: bom, o glifosato é uma substância biopersistente, ela fica no ambiente, ela é difícil biodegradação e ela se acumula ao longo das cadeias alimentares, ela sofre a biomagnificação. Essa molécula de glifosato, ela é causadora de câncer. Isso já foi comprovado em diversos estudos, inclusive até já reconhecido por pelo menos uma ação judicial nos Estados Unidos, mostrando a relação entre o consumo de plantas com alto teor de glifosato, principalmente a soja, e o aparecimento de câncer em um indivíduo que fez, né, que moveu essa ação. Esse transgênico é do bem ou é do mal? Bom, esse transgênico é mais do mal. Por que ele é mais do mal? Além de ele levar ao acúmulo desse pesticida no ambiente, né, esse herbicida que mata a planta praga no ambiente, que pode causar câncer em humanos e vários outros problemas, ele também está associado ao monopólio. Porque a partir do momento que essa empresa que eu citei, a Monsanto, que hoje já é propriedade da Bayer, né, faz o comércio dessa semente, essa semente ela é vendida com o kit mais o herbicida. Então, eu não compro só a semente, eu compro só o herbicida. E essa semente, ela não germina na próxima safra. Ela tem uma outra tecnologia associada, chamada tecnologia Terminator, que vai fazer com que ela não seja capaz de germinar. Por que não? Bom, tem 2 motivos, um motivo bom e um motivo ruim. O motivo bom é para evitar que essa planta se espalhe pelo mundo afora e, de repente, se torne, né, uma planta invasora, porque ela é uma espécie nova. Nunca uma planta teve esse gene inserido, a não ser a partir da década de 80 e 90, quando começou essa brincadeira de transgenia. Certo? O motivo ruim é que se você não consegue germinar as sementes da sua própria safra, você vai ter que comprar todas as safras semente da empresa produtora. Você não consegue guardar uma parcela das suas sementes para fazer o cultivo na próxima estação. Passando adiante, existem outros transgênicos, por exemplo, o transgênico chamado de BT. Temos o milho BT, temos o algodão BT, temos a soja BT, mas o milho é o principal. Né? O que é o BT dessa transgenia? O BT é por causa da introdução de genes de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, uma bactéria do solo, que produz naturalmente uma proteína que é tóxica para a planta. Tá? O caso mais comum das questões de vestibular é a proteína CRI1AB. Essa proteína CRI1AB é específica contra larvas de lepidóptera, tá? De borboleta, que são a principal praga do milho. Tá? Então, quando o cartucho do milho lá, a espiga do milho, está se desenvolvendo, essa lagartinha vem e se alimenta dessa estrutura, causando grandes prejuízos para quem está fazendo o cultivo. Então, quando essa plantinha, né, produz esse tipo de toxina em suas estruturas, ao inseto, né, quando o inseto come, ao fazer a ingestão, o alimento então vai estar contaminado por essa toxina e a planta se torna resistente a esses insetos. A vantagem é que a toxina só se torna ativa quando ingerida pelo inseto, porque ela precisa de condições alcalinas para ser ativada e essas condições só são encontradas no tubo digestivo das lagartas. Então, ela não vai ser ativada quando você ingerir, por exemplo, porque o seu estômago é ácido e ela vai ser degradada no seu estômago. Outra coisa que é bacana, essa transgenia diminui a necessidade de aplicação de inseticida. Então, eu estou diminuindo a quantidade de substâncias persistentes no ambiente. E como ela é uma proteína, ela vai sofrer decomposição tão rapidamente quanto qualquer outra proteína na natureza. Então, ela não fica acumulada no solo e não passa de, né, nível trófico para nível trófico. Essa tecnologia aqui, por exemplo, no Brasil, é muito fortemente desenvolvida pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma estatal que está responsável, né, entre outras coisas, pela produtividade do pequeno produtor, do grande produtor, por soluções, né, de problemas de irrigação e tudo mais. Tá? Então, mexer com transgênico não é só coisa de empresa capitalista, né, do mal, mas também de algumas empresas que estão interessadas em diminuir a aplicação de inseticida.
É até interessante, porque quando a gente fala na patente, né, de algumas tecnologias, essas patentes elas são mal vistas, falando, a empresa é malvadona, está fazendo a patente para que ninguém possa copiar. Neste caso, a Embrapa algumas vezes registra a patente justamente para poder compartilhar sem precisar fazer a cobrança de royalties. Vamos adiante. Aí eu vou falar de cisgênico agora com vocês. O que é a cisgenia? A cisgenia é quando eu transfiro genes de um indivíduo de uma espécie para outro indivíduo da mesma espécie. Ué, mas por que diabos eu quereria transferir genes entre indivíduos da mesma espécie? Eles são da mesma espécie, basta que eles se cruzem que vai ter o fluxo gênico. Bom, pode acontecer de repente, você ter um gene que não funciona direito, como é o caso, de repente, da diabetes insulino-dependente, ou é o caso de problemas de câncer na medula óssea vermelha. Então, se de repente você tem um problema nesse seu gene e eu tenho o gene bom, eu posso pegar esse meu gene, colocar esse meu gene em um retrovírus, claro que é um retrovírus que não é o retrovírus da AIDS, é um retrovírus porque ele vai ser responsável, né, pela infecção da célula e incorporação do seu DNA viral no cromossomo da sua célula. Então, a partir do momento que eu insiro uma cópia do meu gene na sua célula, eu estou fazendo tanto cisgenia quanto terapia gênica. Cisgenia, passando entre indivíduos da mesma espécie, e terapia gênica, porque a gente está fazendo com que haja o tratamento de uma condição de origem genética a partir justamente de um gene com um funcionamento normal. E aí eu pego, né, essas células com medula óssea, de medula óssea vermelha, perdão, né, com a modificação genética e introduzo no paciente. Para ter zero risco de rejeição, são células do próprio paciente que eu transformo com o meu gene. Olha que interessante isso, então. Então, doenças de origem genética, monogênica principalmente, né, causadas por um único gene, como é o caso da fenilcetonúria, como é o caso do albinismo, tá? Poderiam ser tratadas, estão sendo já em estados avançados de teste, alguns casos já até ocorrendo tratamento, para que você tenha agora, né, a eliminação do problema na sua fonte, que é justamente o DNA defeituoso. Vamos falar de mais agora. A gente ainda vai falar de enzima de restrição, a gente vai usar a enzima de restrição aqui como ponto de entendimento desse tópico, que é a eletroforese de DNA, o DNA fingerprint, que nada mais é do que a impressão digital, entre aspas, de DNA, né? Seria a identificação por DNA. Então vamos falar de eletroforese de DNA. Qual a utilidade de você fazer identificação por DNA? Bom, tem várias. Por exemplo, o teste de parentesco. Eu posso fazer o teste de maternidade, eu posso fazer o teste de paternidade. Quando a gente fala o teste de paternidade, imediatamente você lembra desse senhor aí, né, o ratinho. Ah, rapaz! Então, mexendo com o programa do ratinho, por que ele tem uma audiência tão grande? Porque ele mexe com alguma coisa que no Brasil é bastante importante, é saber quem são os seus pais, principalmente o seu pai, não seus pais no plural envolvendo a sua mãe, mas a identidade genética do pai, para muita gente, é muito interessante, porque essas pessoas não fazem ideia de quem é o próprio pai, né? Mas o que mais eu posso fazer? Eu posso fazer investigação criminal. Eu posso pegar material biológico de um determinado, né, espaço, numa cena de crime, pode ter sangue ali, pode ter sêmen, e eu posso levar esse material para o laboratório e tentar ali trazer uma equiparação com o material biológico coletado de um suspeito ou de alguns suspeitos. Tá? Se você entrar na Netflix, tem pelo menos 2 grandes conjuntos de documentários que falam sobre isso. Um deles, mais recente, que fala sobre a história da genética, tá? E o outro que é o Explicando, que fala sobre DNA projetado, que fala sobre, né, essa identificação por DNA. Lá eles contam a história de que vários casos, né, de identificação de suspeitos ou de não suspeitos, né, a retirada da culpa de um determinado suspeito em relação a crime, foi determinada pela avaliação, pelo teste de DNA. Então vamos ver o que é isso. O que é uma amostra biológica interessante? Então, quando você vai ao ratinho fazer o teste para saber quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu filho, quem é sua filha e tudo mais, você pode tirar um pouco de sangue, você pode doar uma mecha do seu cabelo, né? Ou então a gente pode, numa cena de crime, como eu comentei, coletar o sêmen, ou então, como é mais comumente utilizado hoje, uma pequena amostra da mucosa. Alguns comentários sobre sangue e cabelo. No sangue,
não é interessante a hemácia, porque a hemácia não tem DNA. Então, se eu quero fazer identificação por DNA, eu não vou olhar a hemácia. Eu vou olhar, por exemplo, o leucócito. Tá? A plaqueta também tem pouquíssimo DNA, quase nada. Então, eu vou olhar leucócito, se for amostra de sangue. Se for cabelo, eu tenho que pegar cabelo com raiz, porque o DNA da estrutura do fio de cabelo, das células mortas, ele não tem nenhuma garantia de que ele está sendo mantido íntegro, que eu possa identificar. Então, sangue, eu vou pegar leucócito, o cabelo, eu vou pegar a raiz, o sêmen, tem que lembrar que são células haploides, e por isso a mucosa é a mais interessante. Então, células da mucosa, eu pego ali alguma coisa parecida com cotonete, eu raspo na parte interna da boca, e eu coloco agora para um laboratório fazer o exame, e quando eu obtiver o resultado do exame, o resultado do exame é mais ou menos isso daqui. Esse resultado do exame pode aparecer em algumas questões de vestibular, por isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui como é que esse resultado é lido. Então, bora lá. Através desse exame de DNA, descobriu-se o que se conhece como EVA mitocondrial. EVA mitocondrial é o ancestral comum mais recente da linha materna, chamada de matrilinear, de todos os seres humanos, certo? Ou seja, é a mulher mais recente que quem todos os seres humanos descendem em uma linhagem pura. Então aqui tem uma representação, né, dessa mulher em azul, ela deixou um descendente, mas isso não foi adiante. Essa daqui em rosa deixou descendentes, mas também não foi adiante. Dessa daqui em amarelinho, em verde, em vermelho, que também não deixaram descendentes até a atualidade. Essa daqui, né, pintadinha em preto, deixou descendentes em todas as gerações e ela é, né, a originadora do material mitocondrial de todas as pessoas que aqui estão. A gente está marcando aqui somente as mulheres, mas os homens também recebem a mitocôndria a partir do óvulo. E isso tem uma história de mais ou menos 200 mil anos. E essa daqui é a recriação artística de quem poderia ter sido essa nossa Eva mitocondrial, né? Essa mãe da nossa mãe, da nossa mãe, da nossa mãe, da nossa mãe, em uma linhagem pura. Interessante, né? Isso foi descoberto com esse exame de DNA que eu estou descrevendo para você. Olha que slide pesado, com mais de 40 minutos de aula já, quase 40 minutos de aula já para a gente trabalhar aqui. Né? O que a gente está avaliando quando a gente faz teste de DNA? Não precisa ler tudo, não. Só que você vai ler depois. Agora, na nossa aula, eu vou destacar umas partes aqui que vão piscar na sua tela. Pá! É isso que a gente está avaliando. A gente está avaliando o que se conhece como microsatélites. É nessa porção dos microsatélites que encontramos as impressões digitais do nosso código genético. O que é isso? São sequências que se repetem várias vezes de regiões que não são codificadoras de proteínas. E essas regiões, como elas não são codificadoras de proteínas, se elas sofrerem mutação ou não, isso é irrelevante para a sua sobrevivência. Então, elas não têm nenhuma seleção ocorrendo sobre elas. Então, quando a gente avalia essas sequências aqui, e elas mudam de indivíduo para indivíduo, é assim que a gente consegue encontrar a diferença entre os indivíduos. Porque se eu observar o gene de hemoglobina meu e seu, provavelmente ele é igual. O gene do colágeno meu e seu deve ser igual. O gene da insulina meu e seu deve ser igual também. Se não for, um de nós tem um problema de saúde aí. Seja para a hemoglobina, seja para o colágeno ou seja para a insulina. Certo? Então a gente pega essas regiões chamadas de microsatélites e são elas que a gente avalia. Como é que a gente avalia? Aí a gente dá o choque na gelatina. A gente vai fazer a eletroforese de DNA. Isso aqui é uma placa. Nesta placa tem um gel de agarose, um gel retirado, né, de material de carboidratos de algas. Nesse gel eu cavo alguns pocinhos e eu coloco minha amostra biológica nesses pocinhos. Então eu vou pegar a amostra biológica, eu vou aplicar com a pipeta nesses pocinhos. Importante notar que aqui em cima tem um polo negativo e aqui embaixo tem um polo positivo. O DNA é uma molécula de polaridade negativa, ele tem carga elétrica negativa. Então, se ele tem carga elétrica negativa, ele vai ser repelido pelo polo lá de cima, onde eu apliquei a amostra, e vai ser atraído pelo polo positivo aqui de baixo, certo? Que é para onde a minha amostra vai correr. A gente fala que a amostra correu. Quando eu faço a avaliação do resultado da eletroforese, lembra aquela imagem lá que eu te coloquei do ratinho, tinha uma pessoa segurando o resultado? Esse resultado é mais ou menos esse daqui. Aqui nesse lugar que eu chamei de M, eu faço o que é colocado como marcador, uma escada de DNA. Aqui eu coloco um DNA conhecido, com tamanhos de base, por exemplo, de 10 kilobase, 8 kilobase, 6 kilobase, até 250 pares de base como marcador.
E aqui eu faço a variação. Por exemplo, meu indivíduo 1 tinha um DNA ali de 2.500 pares de base. Então, ele ficou aqui ó, entre o 2 e o 3. Meu indivíduo 2 tinha um DNA de 600 pares de base. Ele ficou aqui ó, entre os 750 e 500. Meu indivíduo 3 tinha um material genético de 1.500. Ficou aqui ó, 1.500. Meu indivíduo 4, um material genético de 700 pares de base. Tá? Então, vale a pena observar que em cada poço eu adicionei uma amostra biológica amplificada de DNA. A gente vai colocar isso aqui ó, em ênfase, porque a gente vai ter que discutir isso. Amostra biológica amplificada de DNA, certo? E essa minha amostra amplificada de DNA, além dela ser uma amostra biológica amplificada, eu ainda juntei com enzimas de restrição. Lembra que eu prometi que a gente ia mexer com enzimas de restrição? Então vamos seguir adiante. Tá? Amostra amplificada e adicionada com enzimas de restrição. Vamos olhar essa questão da UFT 2012, que a gente já consegue resolver com essas informações que a gente tem, certo? A minha molécula de DNA circular, representada a seguir, sofreu ação de uma enzima de restrição, uma enzima de restrição, só uma enzima de restrição, e os locais de corte estão indicados pelas setas. Fragmentos gerados são indicados pelas letras A até G. Então, ó, A, B, C, D, E, F, G. Mostra DNA circular. Considerando que esses fragmentos foram obtidos pela restrição enzimática, certo? E serão separados por meio da técnica de eletroforese, que é o que a gente está mexendo aqui, ó, eletroforese, certo? E partindo da premissa que os fragmentos migram do polo negativo, que é a região de saída, para o polo positivo, região de chegada. Olha como ele é bacana. Ele falou que o negativo é a região de saída, ó, tá aqui, ó, polo negativo, eu coloquei aqui em vermelhinho. E o polo positivo, que é a região de chegada, vamos continuar. A ordem correta que esses fragmentos estarão dispostos no gel, fazendo uma leitura do polo positivo para o polo negativo, será respectivamente. Então, o que a gente tem que dar uma olhada nesta minha estrutura da observação do resultado? Quem é que está aqui em cima? É o maior fragmento, 10 kilobases, 10 mil bases. Quem é que está aqui embaixo? É o menor fragmento, 250 pares de base, certo? Por que eu tenho o maior lá em cima, perto do polo negativo, e o menor lá embaixo, perto do polo positivo? Porque essas minhas moléculas de DNA serão atraídas pela mesma carga elétrica, pela mesma corrente elétrica. Quanto maior for a molécula, maior vai ser o arraste dela no fragmento ali, no gel. Então, mais difícil é a sua migração. Imagina que você vai pegar uma corda e vai amarrar em um objeto, vai puxar esse objeto com uma certa força. Você vai pegar essa mesma corda e vai puxar com a mesma força um outro objeto muito maior. Provavelmente, esse objeto muito maior será muito mais difícil de ser arrastado. Então, quanto maior for o objeto, mais difícil de ser arrastado. Então, puxando com a mesma corda, com a mesma força, pelo mesmo tempo, ele será deslocado por uma distância menor. E o outro objeto, mais leve, com a mesma corda, no mesmo tempo e a mesma força, será deslocado por uma distância maior. Essa é a ideia. Então, quanto maior for o fragmento de DNA, menos ele vai percorrer nesta, vamos chamar de corrida, até o polo positivo. Quanto menor for o fragmento, mais longe ele vai. Então, vamos lá. Qual é o maior fragmento de todos? É o fragmento B de bola. Tá bem aqui, ó. Só você olhar, tá? É impossível você errar. O maior fragmento é o B de bola. Quem é o menor fragmento? É o C de casa. O menor fragmento é o C de casa. O que ele quer? Ele quer, o menor e o maior observados, polo positivo e negativo. Pronto, achou a resposta. Não, calma. Tem a outra alternativa lá embaixo, que tem C e B nas pontas também. Ah, vamos olhar para a sequência entre eles. B, A, E, D, F, G, C. É a mesma sequência que tem aqui, ó. B, A, E, D, F, G, C. Então, quando ele faz essas duas aqui alternativas invertidas, o que ele quer saber? Ele quer saber se você percebeu que os maiores e os menores vão ficar os mais distantes, então vai ficar na extremidade da alternativa, e também qual vai ser o que está mais perto do polo positivo, qual vai ser o que está mais perto do polo negativo. Então, o polo positivo é o polo de chegada, onde vai ficar o menor fragmento de todos. O polo negativo é o polo de partida, onde vai ficar o maior fragmento de todos. Então, a resposta é a letra D de dado. O primeiro, o menor de todos, é o que vai mais longe, que fica mais perto do polo positivo. Fazer uma leitura do polo positivo para o polo negativo. Então, ali, vou pegar a imagem anterior, eu li de baixo para cima. Então, aqui eu teria o fragmento C, e lá em cima eu teria o fragmento B de bolinha. Massa! Vamos dar sequência. Então,
Eu falei que o meu DNA tinha sido aplicado no meu gel de eletroforese, vamos lá, com enzima de restrição, foi isso que a enzima de restrição fez, ela cortou, e ele foi amplificado. Então, é isso que eu vou falar aqui para vocês. Reação de PCR, né? Em inglês aí, reação em cadeia da enzima polimerase. Eu vou fazer essa reação em cadeia da polimerase para fazer amplificação da amostra de DNA. É uma clonagem gênica, vou clonar um material genético apenas, certo? O que eu faço? Eu pego esse meu material genético, certo? Eu crio ali, ó, uma desnaturação do material genético. Após a desnaturação do material genético, eu faço a complementação por ação da polimerase. A polimerase, essa enzima aqui colocada é em verdinho. E aí eu tenho a reação em cadeia da polimerase, porque eu vou fazer isso repetidas vezes. Eu vou pegar ali, ó, o meu tubinho, eu vou adicionar o DNA, eu vou adicionar uma solução para isso acontecer, que é o buffer. Eu vou colocar, né, os nucleotídeos livres de DNA, isso é importantíssimo para a reação acontecer. Eu vou colocar também meus primers, os primers são os indicadores desta reação, onde é que ela vai começar, e eu vou começar também, e eu vou fazer também a adição da enzima TAC polimerase. A TAC polimerase, tá, é uma enzima extremamente importante. O nome dela, TAC, deriva da espécie de bactéria termos aquáticos, e essa espécie de bactéria tem a capacidade de resistir, né, sem desnaturação das suas enzimas, até mais de 110 graus Celsius, com um ótimo de atuação a 72 graus Celsius. Por que eu preciso falar isso para vocês? Porque essa atividade aqui de reação em cadeia da polimerase, olha lá, quando eu coloco nessa maquininha aqui, é um termociclador automático, o que acontece? Esse meu termociclador automático, eu coloco esse tubinho com toda essa mistura aqui. Nesse meu termociclador automático, a primeira coisa que acontece é o aquecimento, que é a etapa 1, desnaturação. Nessa minha etapa 1, desnaturação, eu tenho uma molécula de DNA dupla fita. Ao aquecer, eu desnaturo a molécula de DNA, eu separo uma fita da outra, e isso permite o acoplamento do primer, e isso permite a fabricação da nova molécula de DNA, quando eu tenho ali primeiro o anelamento, depois a extensão, e eu fecho o primeiro ciclo com 2 moléculas de DNA, eu dupliquei. Vou fazer então aqui, né, uma progressão geométrica de razão 2. Cada vez que eu fizer um ciclo, eu vou duplicar. E esse ciclo, para desnaturar o DNA, eu preciso subir a temperatura, né, a ponto de romper as pontes de hidrogênio. E isso é para cima de 50, 60, 70 graus Celsius. Por isso que eu preciso, então, de uma enzima, uma polimerase, que resista a temperaturas de até mais de 110 graus Celsius. Perfeito? Aí eu faço de novo, desnaturação, anelamento e extensão, eu passo de 2 para 4 moléculas. Depois, mais uma vez, desnaturação, anelamento e extensão, eu passo de 4 para 8 moléculas. Então eu fiz 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, e ao final do terceiro ciclo, eu tenho 8 vezes mais moléculas do que eu tinha no começo. Então essa é a amplificação do material. Qual é o objetivo de amplificar o material? Bom, são vários. Um dos objetivos de amplificar o material é que se alguma coisa acontecer com o material, eu perder ou minha máquina quebrar ou coisa do tipo, eu posso repetir. Ou se alguém duvidar do meu resultado, eu posso repetir. Tá? Então eu preciso ter a amplificação do material para que eu possa fazer a repetição do experimento e garantir ali, né, o meu resultado que eu estou fazendo, teste de paternidade ou identificação do indivíduo, e é bacana que o resultado que a gente vai obter aqui com o teste que eu estou falando, DNA de fingerprint, é mais do que 99,99% confiável. Olha que massa. Então, como é que vai ser esse resultado? Então, vamos lá. Eu apliquei tudo no meu tubinho. Eu fiz ali a amplificação do material e coloquei enzima de restrição, certo? E aí eu tenho aqui a minha escada de avaliação, polo negativo, polo positivo. Aqui no meu poço número 1, eu coloco a amostra número 1. Um DNA com tamanho de 700 pares de base. No meu poço de número 2, eu coloco um DNA que tem o mesmo tamanho, mas olha que curioso. O meu DNA da amostra 2 tem 2 pontos de corte que não estavam presentes na amostra 1. Por que não estavam presentes? Porque a sequência é diferente. Então aqui, ó, eu coloquei enzima de restrição e a enzima não cortou o DNA do tubo 1 porque a sequência GATTC não estava presente. Qual foi a enzima que eu coloquei? Né, a enzima de restrição da Escherichia coli, aquela que inspirou o nome do filme, né, do Gattaca. Então cortou em 2 pedaços, portanto eu obtive 3 fragmentos. Então o primeiro fragmento tem 100 pares de base de comprimento,
Segundo fragmento, 400 pares de base de comprimento. Terceiro fragmento, 200 pares de base. Por isso que o meu indivíduo número 1 aqui, ó, deu só uma banda de resultado. Todo o DNA dele está concentrado aqui em 700. E meu indivíduo 2 deu 3 bandas de resultado. Por isso que ele tem aqui uma marca no 400, uma marca no 200 e uma marca no 100, por causa desse resultado. Então, são amostras diferentes, sem dúvida, porque tem sequências, né, de bases nitrogenadas diferentes. Como é que isso cai no vestibular? Tem aqui uma representação da prova, né, da Federal da Santa Catarina, de 2019, que ele mostra uma coisinha linda pra gente. Olha só. Ele vem com a segunda lei de Mendel, os genes V e R, dominante e recessivo, indicando o seguinte, que quando eu faço a aplicação lá nos meus tubinhos, depois de ter amplificado, colocando a mesma enzima de restrição, o meu gene Vzão, ele tem apenas um fragmento, ou seja, ele não foi cortado. O meu gene Vzinho, ele tem um corte, e, portanto, gera 2 fragmentos. O que era uma única molécula de 700 pares de base, quando é cortado ao meio, vira uma molécula de 300 mais uma molécula de 400. O Rzão, ele é cortado em 2 fragmentos, uma de 50, uma 150 e outra de 300. O meu Rzinho, ele é mantido íntegro como um único fragmento de 500 pares de base. E aqui ele dá tudo pra gente. Essa prova aqui é uma mãe, porque ele deu pra gente o número de par de base, certo? Mostrado aqui de 100 até 700. E aqui o sentido da migração do DNA na eletroforese, de negativo para positivo, ainda tem a setinha. Olha que fofinho. Então, olha o que ele está mostrando. Quem é o meu gerador aqui parental P1? Ele tem uma marca no 700, uma marca no 350 e uma marca no 150. Então, a gente já sabe o genótipo dele. Ele é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Ah, mas como é que eu vou saber que ele tem 2 cópias? Porque o indivíduo vai ser sempre diploide. Ah, por que não fez 2 marcas? É que não dá para ver a intensidade da marca nessa representação. Mas se ele deu só uma banda em 700, e o 700 vem do Vzão, ele tem que ter 2 cópias do Vzão. Quer ver como é que fica o heterozigoto? Eu já vou te mostrar. Olha o P2, o parental 2. Tem uma marca no 500, uma no 400, uma no 300. Então, o que ele tem? Ó, uma no 500, ele é Rzinho, Rzinho. Uma marca no 300 e 400. Então, ele é Vzinho, Vzinho. Então, ele está cruzando um duplo dominante com um duplo recessivo. Olha que lindo, cara! Enxergar a segunda lei de Mendel desse jeito, nesse gel de eletroforé, é fantástico, não é não? E ó, o heterozigoto da F1. Ele tem que ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, ele tem que ter uma marca do Vzão, que é o 700, tá lá. Ele tem que ter uma marca do Rzão, que é o 150 e 350, tá lá, ó. 150 e 350. E ele tem que ter também o Vzinho e o Rzinho. Pode olhar que você vai encontrar. O que ele vai querer saber nessa questão? Nem botei a questão inteira, porque eu só queria falar essa parte. Ele vai querer saber, né, quem são os descendentes de F2. Então, você vai achar aí, né, quem pode e quem não pode ser descendente desse camarada. É linda essa questão. Próximo. Do Enem, aplicado em 2017, para o pessoal com privação de liberdade. Vamos aprender, então, aqui, ó, passo a passo, a fazer a leitura para descobrir quem é o filho desse pai e dessa mãe. Então, o resultado no teste de DNA para identificar o filho de um casal entre 5 jovens, certo? Está representado na figura. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados. Então, ele pegou aquela região de microsatélite, aquela região que varia, que é igual, que é diferente de indivíduo para indivíduo. Eu apliquei as mesmas enzimas de restrição e aí eu obtive esse perfil. Aqui ele não está dizendo, perceba que é diferente da questão anterior, mas aqui em cima eu tenho o polo negativo, aqui embaixo o polo positivo, esse é o sentido de migração, mas nem vai precisar porque ele ainda é tamanho de par de base. Então, bora lá. O que a mãe tem, né, para explicar? Cada um desses 5 indivíduos, eles têm que ter recebido, se for de fato filho desse pai e dessa mãe, metade do material genético vindo da mãe e a outra metade vindo do pai. Tá? Então, aqui está mostrando, ó, 1, 2, 3, 4 barras para DNA da mãe, 1, 2, 3, 4 barras para DNA do pai. 1, 2, 3, 4 para cada indivíduo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele padronizou 4 para todo mundo. Não precisava, você viu na questão anterior, que às vezes homozigoto, heterozigoto, varia. Mas tudo bem. Então, ó, quando eu marco essa barrinha aqui da mãe, ó, está presente só no indivíduo 3. Aí você fala, pronto, o 3 é o indivíduo filho dela. Não, calma. É que metade do material genético dela, ela passa para o filho dela e a outra metade não. Então, vai ter aqui, ó, a mãe tem que explicar metade do material genético do filho e a outra metade do material genético do filho é o pai que vai explicar. Então, vamos barrinha por barrinha. Organizei bonitinho para vocês. Então, essa segunda barrinha da mãe aqui, ó, ela vai passar
tanto para o indivíduo 3 quanto para o indivíduo 5. Quer dizer, pensando que ela é mãe de todo mundo, né? Estamos aqui só levantando hipóteses. Esta próxima barrinha, ela passaria para o indivíduo 2 e para o indivíduo 4. E essa barrinha aqui, ó, tá vendo? Ela não passa para ninguém. Essa barrinha aqui, ó, não esteve presente em nenhum dos indivíduos. Então vamos pensar que é tudo menino? E de repente isso daqui representa um cromossomo, né, X, que ela passou só um cromossomo X, ela não passou o outro? Tudo bem, eu poderia pensar assim, tá? Vamos pensar agora no pai. O pai. Essa barrinha do pai aqui é o fragmento de DNA do pai, que ele poderia ter passado para os indivíduos 2 e 3. Essa outra barrinha aqui do pai, ele poderia ter passado para o indivíduo 1. Essa outra barrinha aqui do pai, ele poderia ter passado para o indivíduo 3 também. E essa outra barrinha aqui do pai, ele também poderia ter passado para o indivíduo 4. A gente já está percebendo algumas coisas bizarras, como, por exemplo, de quem foi que o indivíduo 1 ganhou esse fragmento de DNA? Não foi desse pai nem dessa mãe. De que ele ganhou esse outro fragmento? E esse fragmento? Nem desse pai. Ah, mas essa coincidência aqui. Bom, coincidência de uma banda de DNA, ou até duas, é possível. Agora, coincidir duas bandas com esse cara que é o suposto pai e essa moça que é a suposta mãe, aí não. Aí tem que ser o filho de fato. Então vamos começar a fazer, né, uma interpretação agora a partir da mãe. Então, o que a mãe está explicando para a gente? A mãe está explicando para a gente, por exemplo, que ela poderia ser, né, a genitora dos indivíduos 2, 3, 4 e 5. Por quê? Porque ela doou pelo menos um fragmento para cada um desses indivíduos. Então, tem um fragmento que foi doado para o 3, um fragmento doado para o 5, para o 4 e para o 2. Mas ela não doou nada para o indivíduo 1, percebeu? Então, o indivíduo 1 não é filho dessa mãe. Como ele quer o filho do casal, o indivíduo 1 está fora. O pai não explica os indivíduos 4 e 5. O pai está explicando só os indivíduos 1, 2 e 3. Os indivíduos 1, 2 e 3, eles podem ter recebido fragmentos, tá? Então, quem é que vai ser, de fato, o filho desse casal? Bom, lembra que eu perguntei quem eram essas barras, né? De quem que o indivíduo 1 recebeu essas barras e não foi de ninguém? Perceba que o indivíduo 2 tem o mesmo problema. Ele tem duas barras aqui embaixo, ó. Ele não recebeu de ninguém. Então, como eu não tenho como explicar de onde vieram essas duas barras do indivíduo 2 e essas outras barras do indivíduo 1, o nosso indivíduo, filho desse casal, é o indivíduo 3. Sacou como é que resolve? Tem uma próxima aqui, ó, da UERJ. Essa da UERJ é para você resolver. Só para mostrar que não necessariamente eu vou ter que respeitar aquele número de barras que eu coloquei, tá vendo? Ó? Aqui a mãe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pai tem 4. Este suposto filho tem 4. Esse suposto filho aqui tem 5. Esse suposto filho aqui tem 5. Esse suposto filho aqui tem 4. Então resolva você. Eu quero resolver essa outra questão do Enem. Essa outra questão do Enem está jogando por alelos, que nem aquela questão da UFSC. Um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava a coloração típica de apenas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais do filhote para a caracterização genética das células responsáveis pela coloração da pena. O perfil de bandas obtido para cada indivíduo, certo, do ninho para os locos 1 e 2, onde se localizam, né, os genes dessa característica, está representado na figura. Então, o que ele quer saber? Dos filhotes, qual apresenta a coloração típica das penas do pai? Olha que fantástico. Então, o que eu vou ter que olhar dos filhotes 1, 2, 3, 4 e 5? Eu vou ter que olhar se eles compartilham ou não compartilham os alelos do pai. Então, o pai, olha lá, para o locus 1, o pai tem só o B, ou seja, o pai é BB. Para o locus 2, ele tem 2 alelos. Então, ele é homozigoto para o locus 1, ele tem 2 cópias idênticas, certo? Do gene que ocupa o locus 1, que é o alelo B, e ele tem agora cópias diferentes de alelos para o gene que ocupa o locus 2. Então, ele é homozigoto para 1, heterozigoto para 2. A mãe é homozigótica de 1 para C e homozigótica de 2 para G. A gente vai ter que tentar encontrar isso nos filhos. Então, vamos lá. Os filhos 1, 2, 3, 4 e 5 também têm uma cópia, pelo menos, do B. E isso eles podem ter recebido do pai, né? Quando eu olho agora para o alelo C, que é a mãe que está doando, eu não encontro esse alelo nem no indivíduo 2, nem no indivíduo 4. Então, indivíduos 2 e 4 estão eliminados porque eles não têm cópia do alelo C. Era a única coisa que a mãe tinha para passar, então eles não são filhotes daquela mãe, entendeu? Ou não tem aquele padrão de cor, tá? Seguindo adiante. O meu indivíduo agora, né? 1, 2 e 5 dos filhotes,
eles têm o alelo E do pai, mas eles podem ter recebido, de repente, o alelo G, porque o pai é heterozigótico. Então, ó, o indivíduo 1 pode ter recebido, de fato, o alelo G, o indivíduo 3 e o indivíduo 4 receberam também. Agora, quando eu olho para o material genético da mãe, veja aqui, está sobreposto. Ela é homozigótica de G. Quem é que tem, né, o alelo G entre os filhotes? O indivíduo 1 tem, o indivíduo 3 tem, o indivíduo 4 tem. Então, o que a gente está percebendo nessas condições? Opa, passei rápido demais. Que o indivíduo 1 vai ter o mesmo padrão dos pais, porque ele tem o mesmo genótipo dos pais. Certo? Olha lá, o indivíduo 1, ele tem B, que o pai tem, ele é filho desse pai. Ele tem C, que é o que a mãe tem, ele é filho dessa mãe. Ele tem E, que é o que o pai tem. E ele tem também o G, que é o que a mãe e o pai têm. Os outros indivíduos não terão essa coincidência que o indivíduo 1 teve. Tá? Então, aqui eu posso fazer uma análise, né, do meu gel de eletroforese, olhando para alelos. Tá? Vamos adiante. Eu posso fazer também a eletroforese de proteínas, que é o que essa questão que você aí vai resolver, da PUC Minas Gerais 2009, está trazendo. Ao fazer a eletroforese de proteínas, ele mostra o padrão de migração da hemoglobina A e da hemoglobina S. Então, como ele está falando de anemia falciforme, eu já sei, ó, o indivíduo 1 é homozigoto para a hemoglobina S, ele tem anemia falciforme. O indivíduo 2 tem uma cópia de cada, opa, ele tem traço falcêmico. O indivíduo 5 só tem a hemoglobina A, então ele é um indivíduo que é normal para anemia falciforme, tá? Então você faça depois por gentileza, que a gente ainda tem algumas coisinhas para falar. Então vamos agora para o tópico clonagem. A gente acabou de falar de clonagem de gene pela atividade da PCR, que é a amplificação do material genético, e eu tenho mais duas clonagens possíveis, a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Quando você está falando de clonagem, eu acho que você já pensa na Dolly. 1997 é o ano de nascimento da Dolly. A Dolly é famosaça. Tem aqui o esquema, né, de nascimento da Dolly. O que aconteceu? Pegaram uma ovelha que tem ali a carinha preta, né, uma black-faced sheep, e pegaram o óvulo dela, removeram o núcleo desse óvulo. Pegaram uma ovelhazinha com a carinha branca, pegaram uma célula somática dessa ovelha, retiraram o núcleo e juntaram o núcleo dessa célula somática, o núcleo da célula diploide, com o óvulo denucleado da minha ovelha de cara preta. Então, formou-se um óvulo aqui, ó, fundido, material genético da ovelha de cara branca, com o citoplasma da ovelha de cara preta, e implantaram em uma terceira ovelha, não é a mesma lá em cima, em uma terceira ovelha, tá? Que é essa ovelha que está aqui com a cara preta. E essa ovelha com a cara preta teve um filhotinho, que é o clone de quem? Quem é aqui que foi clonada? A Dolly, que é a ovelha que nasceu, ela é o clone desta ovelha que eu vou destacar aqui, ó. Eu peguei uma ovelha de cara preta para ser a doadora do óvulo, e eu peguei uma ovelha de cara preta para ser a barriga de aluguel, para mostrar que duas raças diferentes, quando são doadoras do citoplasma e doadoras do útero, elas não fazem, né, tanta diferença quanto na estrutura do núcleo aqui, ó, para o processo de clonagem. Então, nasceu uma ovelhazinha que é clone da ovelha da cara branca. Essa daqui é a Dolly, essa ovelha pequenininha que está aqui embaixo é a nossa ovelha Dolly, certo? E ela é clone dessa mãe. Quem é? Aí eu vou lançar um desafio para a gente responder só quando a gente voltar da quarentena. Quem é a mãe da Dolly? Não é tão simples assim de você descobrir quem é a mãe da Dolly. Mãe é quem gerou no útero, mãe é quem doou o óvulo, ou a mãe dela é quem doou o material genômico. O que importa é que essa ovelha, Dolly, ela nasceu, né, como clone dessa ovelhazinha aqui e teve uma morte precoce. Por que ela teve uma morte precoce? Porque as células, né, que foram utilizadas dessa ovelha aqui já tinham um tempo de multiplicação. Ela já teve um encurtamento daquela estrutura chamada telômero, tá? Então, ela teve um envelhecimento precoce, mas é bastante interessante. Ganhou notoriedade, que foi o primeiro mamífero de grande porte que foi clonado com sucesso, depois de muita coisa dando errada, tá? E aí, a ovelha Dolly está marcada pra gente. O Brasil também tem, tá? Olha, Gluca. Gluca não é tão famoso quanto Dolly. Dolly você já sabe que é uma ovelha que é de 97, né? Que ela nasceu e morreu com
precocidade e tudo mais. E aí a gluca é quem? A gluca é esse bichinho simpático aí do canto. A gluca foi um produto de estudo da Universidade de Fortaleza, a Unifor, lá no Ceará. Ela é um caprino transgênico produzido pela técnica de clonagem com células geneticamente modificadas. Então, além de ser clonado, que é o que está entrando no pacote da clonagem reprodutiva da nossa amiguinha Dolly, ela é também transgênica. Transgênica para quê? Transgênica para a produção de uma enzima humana chamada glucocerebrosidase. Tenta falar 3 vezes o nome dessa enzima aqui, que é um trava-língua. Essa enzima atua no processo do processamento de glicocerebrosídeos. O problema, a ausência leva ao comprometimento de órgãos como o fígado, o baço e o sistema nervoso central. Esses sintomas, né, caracterizam clinicamente a doença de Gaucher. Está escrito Gaucher aí, mas se fala Gaucher, uma enfermidade genética rara e bastante preocupante. Então, esta, né, cabrinha que aí está representada é transgênica e no leite dela vem a enzima glucocerebrosidase e pessoas que têm a doença de Gaucher, ao tomar o leite da gluca, ingerem a enzima e evitam, portanto, esse problema no processamento de glicocerebrosídeos. Olha que interessante, uma clonagem de um indivíduo transgênico. Está aí o esquema, né, da atividade toda. Então, um indivíduo humano foi o doador de material genético, esse material genético foi inserido no material genético, né, de uma cabra, certo? Por isso que eu tenho, então, uma transgenia, uma espécie, outra espécie, e isso foi agora colocado no núcleo, né, na estrutura citoplasmática, perdão, de um óvulo que teve o seu núcleo retirado. Isso foi posteriormente implantado no embrião ali, ó, no útero, quis dizer óvulo aqui em cima, perdão, no óvulo denucleado. Isso foi posteriormente colocado, né, no útero de uma cabra que serviu de mãe de aluguel e então nasceu a glucazinha, que tem essa justamente capacidade de produção da glucocerebrosidase para as pessoas que sofrem da doença de Gaucher. Lindo, né? E aí agora a gente vai falar da clonagem terapêutica. Clonagem terapêutica é quando eu pego um óvulo constituído por 2 pronúcleos haploides, nada mais é do que, né, uma fertilização em laboratório. Eu coloquei o pronúcleo masculino dentro da estrutura feminina. Eu coloco o estímulo elétrico, faço ali a fecundação ocorrer, então tem uma mórula diploide, essa mórula evolui até o estágio de blastocisto, e ao evoluir até o estágio de blastocisto, eu tenho então a retirada do maciço celular interno, e essas células do maciço celular interno são cultivadas em laboratório, e depois, como são células tronco, são aplicadas, por exemplo, numa região do miocárdio com lesão, ou do cérebro, ou do fígado, ou da medula óssea. Então, aqui eu peguei células de um indivíduo, tá, que doou para mim os seus materiais genéticos, eu coloco ali para desenvolver no embriãozinho, e agora, portanto, eu tenho desenvolvimento de um conjunto de células embrionárias para gerar uma estrutura de reposição ou de reparo em um órgão que foi afetado. Como a gente está falando de célula-tronco, vamos cortar aqui para a célula-tronco, certo? Chegando já perto do fim da nossa aula, eu falei que essa aula era longa, tá? Mas vamos que a gente consegue. Se você se perdeu, aproveita que é vídeo, volta, assiste a parte que ficou confusa de novo, vai anotando, que a gente vai tirando as dúvidas ao longo ali da semana. Então, eu tenho células-tronco. Células-tronco são células com baixo ou nenhum grau de diferenciação. Essas células-tronco são separadas em células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. Qual é a diferença? Célula-tronco embrionária, ou então são obtidas do estágio de zigoto ou do estágio de blastocisto, tá? E são chamadas de totipotentes e pluripotentes. As células-tronco adultas são aquelas células-tronco multipotentes ou unipotentes que podem ser obtidas do sangue periférico, da medula óssea, dos nossos tecidos, como por exemplo o tecido ósseo, vai ter o osteoblasto, ou então o cordão umbilical, tão falado por aí. A diferença de célula-tronco embrionária e célula-tronco adulta é que a célula-tronco embrionária, totipotente ou pluripotente, pode formar qualquer célula de qualquer folheto, tá? Com o seguinte elemento de diferenciação. A totipotente pode formar, inclusive, células componentes do córeo, que darão origem posteriormente à placenta, quando se juntarem ao endométrio.
Então, as células totipotentes formam células do embrião e células extraembrionárias. As células pluripotentes, que são células do maciço celular interno aqui, ó, tá? Da fase de blastocisto, elas são células que podem dar origem a qualquer folheto. Então, tá marcado aqui, ó, coraçãozinho, uma parte do sistema nervoso, aqui o sistema imunológico, para representar para a gente os 3 grandes folhetos. Então, isso daqui seria, por exemplo, a ectoderme, isso daqui seria a mesoderme, isso daqui seria a endoderme. Tudo bem? Então, com estas células pluripotentes, eu poderia ter células de qualquer folheto sendo formado. O que eu não posso formar? Eu não posso formar células extraembrionárias, eu não formaria células da placenta. E aí, quando eu tenho essas células saindo do estágio de folheto e caindo para o estágio de tecidos, elas são células ou multipotentes ou unipotentes. A diferença, por exemplo, é se elas vão gerar muitas células ou vão gerar uma célula só. Um eritroblasto só consegue gerar um eritrócito, então ela é uma célula unipotente. Mas se eu pegar a célula que deu origem ao eritroblasto, é uma célula multipotente que pode dar origem a várias células do sistema, né, sanguíneo. Vamos passar adiante. Tem um coisinho lindo chamado células tronco pluripotente induzidas. Tá? Células tronco pluripotente induzidas, as IPS, da sigla em inglês, foram conquistadas, digamos assim, no ano de 2007, certo? E são células de organismos adultos que, através da expressão de fatores de transcrição específicos, ganham a característica, né, de se tornarem novamente pluripotentes. Então, voltando os 2 slides aqui, é como se eu pegasse uma célula tronco aqui, ó, multipotente, e eu fizesse ela retornar 1 grau de diferenciação. Ou aqui, ó, uma célula tronco multipotente, ela voltasse 1 grau, se desdiferenciando, tá? Essa desdiferenciação, então, é importante por quê? Porque quando eu tenho essa célula tronco pluripotente ali, ó, induzida, eu falei ano de 2007, né? Porque no ano de 2006 eu consegui a linhagem em ratos. No ano de 2007 eu consegui essa linhagem em seres humanos, tá? Essas células tronco pluripotentes induzidas, elas podem fazer essa terapia em seres humanos, então elas podem vir a substituir células tronco sem que eu precise fazer aquela clonagem maluca que eu te falei lá atrás. Então eu pego uma célula tronco sua, eu faço ela voltar para o estágio de pluripotente e depois eu devolvo ela para o seu corpo para ela então se diferenciar naquele órgão, naquele tecido, naquela região que está sofrendo de alguma coisa. E agora, última parte da aula, finalmente, é a parte das ciências ômicas. É mais um fechamento do que, né, uma informação nova do que a gente vai falar. Essas ciências ômicas são a genômica, a transcriptômica, a proteômica e a metabolômica. Quanto nome feio, né? Vamos mostrar onde é que elas se aplicam. A genômica é o estudo do conjunto de genes, do material genético que compõe as nossas células. A transcriptômica se dedica ao estudo daquilo que foi transcrito, ou seja, ela parte do RNA mensageiro, faz o estudo do RNA mensageiro, vai avaliar o splice, um splice alternativo, como é que o RNA mensageiro se comporta, quantos tipos a gente produz e tudo mais. A proteômica vai avaliar o produto de tradução desse RNA mensageiro, vai avaliar o conjunto das proteínas. Lembra do splice alternativo? Pode levar a proteínas diferentes? Então, o mesmo gene pode formar RNAs mensageiros diferentes que podem formar proteínas diferentes. E aí, essas proteínas acabam gerando os metabólitos, elas executam as tarefas, né, de metabolismo no nosso corpo, e esses metabólitos, o conjunto das moléculas menores, o produto das reações são estudadas pela metabolômica. Tá? A genômica a gente já tem muito bem estabelecida, a transcriptômica está em andamento já com um certo grau de avançamento, de avanço, a proteômica e a metabolômica ainda estão, digamos assim, engatinhando. Então vamos falar da genômica. A genômica, o projeto Genoma Humano, né, levou mais ou menos uma década para ser concluído, consumiu vários milhões de dólares para ser concluído. Ele fez a leitura ali dos nossos 23 cromossomos, componentes do nosso genoma, mais o cromossomo Y. Então, pegou-se os 23 cromossomos, entre eles o X, mais o Y, que é um pequenininho. Então, na verdade, fez a leitura de 24 cromossomos e descobriram que a gente tem 3 bilhões de pares de base. Tá? Uma comparação bacana que eu vi, só para efeito de tamanho aí, né, de magnitude, de ordem de grandeza,
Se eu pegar esses 3 bilhões de pares de base e escrever na forma de letrinha, como se fosse livro, seríamos capazes de encher 800 cópias de um livro tão grande quanto a Bíblia, certo? Então você vai pegar ali e vai colocar em vários volumes, em várias páginas, esse conjunto de 300 bilhões de pares de base. No nosso DNA, todas elas alinhadas ali em pares, né, vão formar uma estrutura que tem mais ou menos 2 metros de comprimento. O curioso é que desse total, apenas 2% é capaz de codificar proteínas. E a gente tem uma média de 3.000 pares de base ou 3.000 quilobases por gene. Tá? Esses 3.000 quilobases por gene é quando a gente está olhando ali a estrutura da fita molde que vai servir para a estruturação do meu RNA mensageiro. Lembrando que o RNA mensageiro passa pelo splicing, que vai tirar os introns. Então, nem tudo isso daqui vai se resultar em estrutura de códons para a fabricação da proteína. Então, isso é o que a gente tem concluído. Essa é a capa da revista Nature, de fevereiro de 2001, falando muita coisa sobre o genoma humano, tá? Então, a gente se despede dessa longa e importante aula de biotecnologia, esperando que vocês assistam novamente, parem quando precisarem, vejam ali em partes para que possam fazer a compreensão de cada item com qualidade. Maravilha? Um forte abraço, fiquem bem, fiquem em casa e até mais.